Bem-vindos à Assembleia Geral de Credores Virtual, organizada pela Ajude Tecnologia e Assessoria para a Administração Judicial. Para que a Assembleia transcorra de forma mais eficiente, vamos auxiliá-lo na descoberta dos comandos desta plataforma. Primeiro, defina por onde você irá acessá-la para participar da solenidade, pelo computador ou pelo celular. Se a opção escolhida for pelo computador e houver o interesse em exercer o seu direito de fala, quando oportunizado pela administração judicial, os seguintes passos deverão ser realizados. No canto inferior direito, no campo de Bate-papo, clique em Digite sua mensagem e solicite o direito de fala. Ao ver a sua solicitação, a equipe da administração judicial vai liberar seu microfone e autorizar a sua fala. Neste momento, lembre-se de selecionar o ícone do microfone localizado logo abaixo da câmera para ativá-lo. Ao final da fala, o áudio será novamente bloqueado. Agora, se você está acessando essa solenidade pelo celular e deseja exercer o seu direito de fala, quando oportunizado pela administração judicial, os seguintes passos deverão ser realizados. No canto inferior esquerdo, selecione o ícone Bate-papo e solicite o direito de fala. Ao ver a sua solicitação, a equipe da administração judicial vai liberar seu microfone e autorizar a sua fala. Você deverá permitir que a câmera e o microfone sejam ligados clicando em Sim. Neste momento, lembre-se de selecionar o ícone do microfone localizado logo abaixo da câmera para ativá-lo. Ao final da fala, o áudio será novamente bloqueado. Lembramos que as ressalvas serão preferencialmente enviadas através de PDF para o e-mail contato@ajude.com.br. Nós estamos aqui para auxiliá-lo. Problemas técnicos ou dificuldades com a plataforma, contate nosso suporte através do WhatsApp 51 9920 71200. A equipe da Ajude permanece à disposição para auxiliá-los. Olá, muito bom dia a todos. Hoje, dia 19 de julho, são 10 horas e 3 minutos. Nós estamos, então, na Assembleia de Credores da FMG Comércio de Ferros e Ligas Eireli, em segunda convocação e diante da exigência legal de que ela se instala com qualquer quórum. Nesta segunda convocação, eu declaro, portanto, instalada a Assembleia Geral de Credores. Processo da FMG, Comércio de Ferros, Ligas Eireli, Sexta Vara Civil da Comarca de Piracicaba, São Paulo, processo número 101.13.18.2022.8.26.0451. A FMG tem como procurador o Dr. Fernando Sartori, que falará em nome da Recuperanda. Secretaria estes trabalhos a doutora Daniele Vieira Maciel, representando o credor Banco Bradesco S.A. Estou eu aqui, então, pela Medeiros e Campi, Administração Judicial, eu juntamente com a doutora Ana Campi, e vamos, então, dar seguimento a esta Assembleia. Nós temos uma decisão tomada pelo juízo recuperacional nas páginas 4369 e 4371, que determina, para fins de voto, que seja coletado em apartado o voto da da ACEL Soluções para Energia e Água Limitada.
Feita esta breve consideração, eu já passo de imediato a palavra ao procurador da Recuperanda. Peço que a equipe da Ajude, então, abra direito de voz e fala. Doutor Fernando Sartori, muito bom dia. Doutor João, muito bom dia. Agradeço pela abertura da Assembleia, parabenizo pela condução dos trabalhos na recuperação judicial e agradeço também a presença de todos os credores nessa Assembleia. O nosso plano de recuperação judicial discutido hoje é o plano originalmente apresentado no prazo de 60 dias após a decisão de deferimento do processamento, e é um plano de recuperação judicial que recebeu 16 objeções, são temas que foram considerados pela Recuperanda, que ainda são objeto de análise, e a nossa ideia é que todas essas ponderações levem a um ponto de convergência e que possamos encontrar uma solução boa para todos os presentes. E eu gostaria de abrir a palavra aos credores para que se manifestem e, enfim, possamos dar sequência à Assembleia. Ok, doutor Fernando. Questiono aos senhores credores, senhores e senhoras credores, que tenham eventualmente interesse em fazer uso do direito de fala. É apenas aqui uma discussão, uma ponderação em eventuais a determinados pontos do plano de recuperação. Vamos ver aqui. A doutora Marília. Doutora Marília é a primeira que faz o pedido de fala. Peço à equipe da Ajude que proceda à liberação do seu microfone e vídeo. Já está liberado, doutora. Sim, estamos ouvindo, doutora. Muito bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada pela administradora judicial a palavra. Como a Recuperanda explicitou, diante de não apresentação de modificativo e necessidade ainda de discussão desse plano apresentado, e porque estamos na qualidade de procuradores de 2 credores com uma monta relevante, eu gostaria de solicitar ao administrador judicial, a Medeiros, que coloque em votação a suspensão da Assembleia pelo prazo de 60 dias, porque sabemos, né, que nos fundos e bancos temos que levar a comitês, precisamos de um período para resolução, para que a gente possa chegar num denominador comum, tanto para nós quanto para Recuperanda, porque o plano, como apresentado, ainda não é factível. Muito obrigada. Obrigado, doutora Marília. Será levado em consideração seus pontos. Vamos passar aqueles credores que tenham eventualmente direito, queiram fazer direito da fala. O próximo, fizemos uma referência aqui do doutor Ricardo, mas está equivocado, peço escusas, é o doutor Renato. Peço que libere microfone e voz. Já está liberado, doutor Renato. Bom dia, doutor. Bom, bom dia. Na figura de procurador de 2 credores importantes do grupo, né, da FMG e da Axel, e considerando que mesmo após a RJ, as empresas assumiram compromissos conosco e não cumpriram, então elas vêm demonstrando que não pretendem cumprir o plano recuperacional, considerando que elas não conseguem assumir, não conseguem honrar com compromissos básicos assumidos posteriormente
a recuperação judicial. Nós viemos tentando, nos últimos 30, 40 dias, compor, negociar, alinhar com eles as operações posteriores ao deferimento da recuperação judicial e não foi possível. Então, eu estou aqui pugnando para que a gente não prorrogue, para que a gente faça a votação hoje. O voto, no momento adequado, a gente profere. Entretanto, também já afirmo que existem credores, no nosso caso, que tomarão medidas extra recuperação judicial para reaver os seus créditos, que evidentemente vai impactar na recuperação judicial. Eram esses as minhas considerações. Obrigado. Obrigado, doutor Renato. Então, nós temos ali um credor pedindo a suspensão por 60 dias e o doutor Renato já fazendo uma referência de que não tem interesse nessa suspensão. Vamos, mais algum credor deseja fazer uso do direito de fala? Bom, considerando que nós temos aqui um pedido, um credor fazendo uma referência de um pedido de suspensão, eu já vejo que já tem, digamos, um certo alinhamento da recuperanda, que também, a sua fala inicial, já refere à pretensão de negociar mais com seus credores. Nenhum credor mais quer fazer uso do direito de fala, senão eu passarei novamente a palavra. Direito de fala, doutora Bruna Ribeiro. Por favor, vamos liberar microfone e áudio, já está liberado. Boa tarde, doutora. Doutor João, a todos presentes. Doutor João, eu represento o Fundo de Investimentos QT Unic e o Fundo de Investimentos AAA, e pelos credores, por ambos os credores, a gente também gostaria, assim como o colega pleiteou anteriormente, pleitear a suspensão da Assembleia para que a gente possa aqui deliberar também internamente, discutir as questões do plano, enfim. A gente também gostaria de pleitear essa suspensão, tá bom? Tá bom. Doutor okay. João, prazer, meu nome é Rubens. Prazer, eu sou advogado aqui, trabalho junto com a doutora Bruna. Só uma parte que eu acho que é extremamente importante. Os colegas que me conhecem, estão aí na Assembleia, sabem que dificilmente eu peço a parte para falar, ainda mais em questões de suspensão. Mas nesse caso em particular, eu acho que são poucos os pontos que necessitam de um refino, talvez, e uma conversa entre os credores, e nós, do mercado, fazemos isso com uma certa frequência. E como disse até o colega, em relação ao passivo pós-RJ, né, o extraconcursal, e que seria o fundamento pela não suspensão, eu acho que é justamente sobre isso o principal fundamento da suspensão, e eu peço, né, a compreensão aqui nas minhas palavras, porque nós, credores, quando sentamos para votar em uma assembleia, esperamos que o plano seja cumprido. Concordamos com alguma condição de pagamento que faça racionalidade no fluxo de caixa e seja bom para todo mundo. Não adiantaria que nós votássemos pelo sim ou pelo não hoje, sem que nós fizéssemos a nossa parte e a empresa também fizesse a dela, adequando esse fluxo e ajustando todas as suas obrigações extraconcursais pós-recuperação. Eu acredito que não seja um prazo demasiado, eu acho que é um prazo razoável, que não vai trazer prejuízo aos credores, e eu acredito que ao final dele consigamos aí deliberar de uma forma mais ponderada e com base em todos os elementos objetivos necessários, seja pela aprovação ou seja pela rejeição do plano. Eu acho que era isso que eu gostaria de transmitir aos colegas, para ver se consigamos aí suspender a Assembleia por hora.
Ok, doutor, muito obrigado pelas suas considerações. Eu acho extremamente pertinente. Nós, evidentemente, estamos aqui hoje numa Assembleia de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação, tratando dos créditos que estão sujeitos a ela. Todavia, como relatado pelo próprio doutor Renato antes, sabemos que existem obrigações posteriores à recuperação e que não estão sendo cumpridas. Então, entendo extremamente pertinente que haja um diálogo mais amplo, né, que consiga se aprofundar isso, até para que se encontre soluções tanto para os créditos que são sujeitos, quanto aqueles que são provenientes pós-recuperação judicial. Eu vejo que há outros credores se manifestando, eu questiono se há algum interesse em relação a algum outro assunto, porque refiro que, como já há uma manifestação contundente de alguns credores aqui que pediram fala pela suspensão, a Recuperanda também endereçou a sua fala nesse sentido ao início da solenidade, eu estaria disposto a já colocar em votação a suspensão, até para que nós não fiquemos aqui discutindo determinadas questões que podem muito bem ser discutidas diretamente com os credores e a Recuperanda. Então, eu pergunto aos credores, eu vejo aqui a doutora Juliana pedindo a fala. Questiono, doutora Juliana, em relação à questão de algum outro ponto, porque se for em relação à suspensão, concordância ou não, eu já vou colocar em votação este tema. A questão dos 60 dias, os 60 dias a equipe aqui me informa que cairia no dia 17/9, que é um domingo. Então, eu questiono aos senhores, principalmente a Recuperanda, nós poderíamos fazer no dia 13, a questão de disponibilidade aqui da administração judicial, ou até mesmo no dia 18, né? Mas aí ficaríamos com 61 dias. E talvez até, pensando bem, nós poderíamos colocar no dia 19, porque aí também é segunda-feira, tempo de alguma outra questão, alguma troca de procurador ou coisa parecida. Eu vou passar a palavra à Recuperanda novamente. Doutor Fernando, duas situações aí, né? Seria os 60 dias, como eu referi, cai num domingo, então ou nós antecipamos um pouco ou nós postergamos um pouco. Doutor João, eu acredito que seja mais razoável a segunda ou a terça-feira que mais se aproxima dos 60 dias. E aí fica a critério da agenda da administradora judicial, o que for melhor, a Recuperanda tem disponibilidade tanto na segunda quanto na terça. Bom, eu consultei aqui a equipe, nós temos disponibilidade, então, para terça-feira, dia 19. Doutor Fernando, dia 19, a administração judicial já tem uma outra assembleia, estou verificando aqui. Então, poderíamos fazer no dia 18, então, na segunda-feira. De acordo. De acordo? Bom, deixa eu ver aqui o que mais nós temos. Vamos iniciar a votação. Iremos pedir falência. Concordo. Não concordo com indício de irregularidades. Iniciar a votação. Ok. Eu vejo que há algumas alegações aí de irregularidades, etc. Obviamente que a administração judicial está atenta a isso e tem narrado eventuais questões no seu relatório da administração judicial.
e nada impede que os senhores credores procedam com informações, petições, enfim, a administração judicial está absolutamente aberta para receber eventuais informações. No entanto, como eu disse, nós estamos aqui hoje para a votação do plano e há já um anseio por parte dos credores, da própria recuperanda, de suspender, até para que esse diálogo possa ser mais frutífero diretamente e não num ambiente virtual aqui, para que haja um alinhamento melhor. Então, considerando a impossibilidade de nós fazermos nos 60 dias, que seria dia 17/9, nós vamos, então, dar continuidade. A proposta é de dar continuidade, suspensão por 61 dias, e nós, então, retomaríamos os trabalhos, normalmente, com este mesmo quórum, no dia 18/9, numa segunda-feira, no mesmo horário. Se não há mais nenhuma manifestação em relação a este ponto, então nós vamos abrir a votação. Na sequência, vocês assistirão o vídeo de como farão a sua votação, e ao final da votação, então, eu retorno para que nós possamos ter já a deliberação desta Assembleia. Reforço mais uma vez aqui que a credora ACEL não participará desta votação e depois nós colheremos o seu interesse de voto em apartado. Vamos, então, para o vídeo e seguimos no procedimento de votação. Qualquer dúvida, a nossa equipe, através do WhatsApp ou até mesmo do chat, está à disposição para auxiliá-los. Para iniciar a votação, clique no ícone em vermelho que aparecerá na parte superior da tela. Você será redirecionado para a plataforma de votação, onde deverá inserir o login e a senha recebidos por e-mail. Ao ingressar na tela de voto, verifique se todos os credores cadastrados através de seu e-mail estão listados. Na sequência, selecione o card cinza na coluna denominada Voto. Você verá 3 opções de voto: verde para aprova, vermelho para não aprova e amarelo para abstenção. Selecione uma das opções e confirme se estiver correta. Se não estiver certo da opção selecionada, basta clicar em Cancelar voto e repetir o procedimento. Mas não esqueça, após confirmado o voto, não será possível alterá-lo. Agora, se você é representante de diversos credores e estes possuem o mesmo posicionamento, poderá votar em lote, selecionando o card rosa, no canto inferior direito. Após, selecione uma das opções de voto e confirme. Se os credores possuem votos divergentes, não se preocupe. Você poderá realizar individualmente o voto da minoria e, na sequência, em lote, o voto da maioria. Primeiro, realize o voto da minoria individualmente. Selecione o card cinza na coluna denominada Voto e, na sequência, selecione uma das opções: aprova, não aprova ou abstenção. Repita o procedimento para todos os credores que têm voto divergente daquele escolhido para a maioria. Concluído, vá para a votação em lote, selecionando o card rosa, no canto inferior direito. Automaticamente, todos os credores que não tiveram voto individual serão selecionados. Escolha uma das opções e confirme. Pronto! Concluída a votação, feche a página e retorne à tela da Assembleia. Boa votação!
Bom, senhores, retomando, há um único credor que ainda não procedeu o voto. É o credor Henry Melt Comércio e Serviços Limitada. Nós vamos dar mais 1 minuto para esse credor proceder ao voto. Caso contrário, será feito o registro como abstenção. Nós já temos, evidentemente, aqui um cenário de suspensão já consolidado. Então, abri aí 1 minuto para o credor Henry Melt Comércio e Serviços Limitada proceder com o seu voto. Bom, senhoras e senhores, então nós temos aí uma suspensão aprovada com 83,56% dos credores que integram esta Assembleia, dos créditos que integram esta Assembleia, e eu, então, cumprindo a determinação judicial, eu vou agora abrir, então, para a credora Accel, através do seu procurador, Dr. Rodrigo Martino Barbosa Filho, para que, vou pedir que ou que ele abra a câmera e fale, ou que faça o registro via chat do seu voto em relação ao que está em votação, em que esteve em votação, com relação à suspensão desta Assembleia pelo prazo de 61 dias, com a retomada dos trabalhos no dia 19. Doutor Rodrigo, seu microfone e câmera já estão liberados, mas se quiser, faça o registro via chat. A CEL vota pela aprovação do pedido de suspensão. Então, eu vou pedir à equipe da Ajude. Então, nós temos um cenário aí sem o voto da CEL de 83,56% dos votos pela suspensão. Vamos, então, proceder aí computando o voto da ACEL. Nós temos 84, então, perdão, aí então 84,64% com a ACEL e 83. Vamos alterar ali, voltar, só para que nós possamos ver novamente. Abstenção. E 83,56% sem a ACEL. Vamos, então, agora, estamos finalizando a ata. A Assembleia, portanto, está suspensa por deliberação. O procedimento de votação está encerrado. E vou pedir aos senhores credores. Já estamos com a ata pronta. A equipe da Ajude aqui, da Medeiros, estão me referindo. Então, vamos à projeção. Eu vou fazer a leitura da ata e peço aos senhores credores que, eventual consideração ou retificação, façam a referência aqui via chat e nós vamos alterando para chegarmos na ata mais fiel possível do que se teve nesta Assembleia.
Saliento, mais uma vez, de que esta Assembleia também está sendo gravada, todo este ato aqui está sendo gravado e comporá os autos da recuperação judicial. Então, ato da Assembleia Geral de Credores, segunda convocação, FMG Comércio de Ferros Ligas Eireli, processo de recuperação judicial número 101.3018/13.8.26.0451, Sexta Vara Civil da Comarca de Piracicaba, São Paulo. Aos 19 dias do mês de julho de 2023, por meio da plataforma virtual disponibilizada pela Ajude Tecnologia e Assessoria, a administradora judicial Medeiros Campi, Administração Judicial, sob a presidência de João Medeiros Júnior e doutora Ana Cristina Campi, encerrou a lista de presenças às 10 horas. A recuperanda esteve logada no sistema, sendo representada pelo doutor Fernando Sartori. Permaneceu secretariando os trabalhos a representante do credor Banco Bradesco S.A., doutora Daniela Vieira Maciel. Devidamente cadastrados para o ato, compareceram, mediante login ao sistema, por si ou por seus procuradores, os credores constantes da lista de presenças anexa, sendo os titulares de 33,34% dos créditos da classe 1, 89,84% dos créditos habilitados na classe 3 e 32,83% dos créditos habilitados na classe 4. Registra-se que não há credores habilitados na classe 2. Com a palavra, o presidente declarou instalada a Assembleia Geral de Credores em segunda convocação, tendo em vista a regra do artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.101, cuja ordem do dia é a aprovação, rejeição ou alteração do plano de recuperação judicial da recuperanda, protocolado às páginas 2041, 2069 do processo de reestruturação, a eleição de membros de eventual comitê de credores e seus substitutos e a deliberação sobre outras questões de interesse da recuperanda e ou dos credores. Antes de dar início aos trabalhos, o presidente registrou que, por força da decisão proferida às páginas 4369/4371 do processo de recuperação judicial, o voto do credor Acel Soluções para Energia e Água Limitada será computado em apartado, solicitando que o credor manifeste seu voto por meio da gravação do ato, quando do momento oportuno. Concedida a palavra, a recuperanda, o representante da empresa, Dr. Fernando Sartori, informou que o plano de recuperação judicial a ser deliberado é aquele que já consta nos autos e foi objeto de 16 objeções por parte dos credores, os quais ainda são objeto de análise pela recuperanda. Referiu que as ponderações estão sendo levadas em consideração para que seja possível a obtenção de melhor solução. Diante disso, requereu fosse aberto aos credores o direito de fala, possibilitando que se manifestassem. Na sequência, foi aberto aos credores o direito de fala. A doutora Marília Oliveira Chaves, representante dos credores EAM Factoring Fomento Mercantil Limitada e ML Bank Securitizadora, informou que, ante a ausência de plano modificativo, fosse colocado... Informou, né, ponderou, né, ponderou que, ante a ausência de plano modificativo, fosse colocado em votação a suspensão da Assembleia Geral de Credores pelo prazo de 60 dias, diante da necessidade de ajustes na proposta. O doutor Renato Cavalli Tchalin, representante do credor Treviso Fundo de Investimento e Hércules Fundo de Investimento, informou que a recuperanda não vem cumprindo com os compromissos assumidos após o pedido de recuperação judicial. Desta forma, solicitou que não houvesse suspensão da solenidade, submetendo à deliberação o plano de recuperação judicial neste ato. Doutora Bruna Ribeiro, representante do credor QT Unic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados e Unic AAA Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, manifestou interesse na suspensão para que seja possível análise em seus comitês internos acerca da proposta. Doutora Juliana Monteiro Gonçalves, Dusso, representante do credor Dusso Automação Industrial Limitada, requereu via chat que os credores ponderassem sobre o deságio de 85% ser muito agressivo. Doutora Letícia Maracchi
Spagne da Silva, representante dos credores UNIC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, Valorem, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multissetorial, Acreditar, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, manifestou via chat interesse na suspensão da solenidade por 60 dias. Em prosseguimento, foi demonstrado aos credores e participantes, por meio de vídeo explicativo, a utilização da plataforma virtual para cômputo dos votos. Esclarecidos presentes, foi colocada em votação a proposta de suspensão da presente Assembleia Geral de Credores para o dia 18/9/2023, às 10 horas. Projetado o resultado da votação, a suspensão foi aprovada por credores detentores de 83,56% dos credores presentes, aceitando a retomada dos trabalhos desta Assembleia no dia 18/9, às 10 horas, para fins de votação do plano de recuperação judicial. Colhido em separado, o voto credor ACEL, Soluções para Energia e Água Limitada, o representante, Dr. Rodrigo Martino Barbosa Filho, proferiu via chat voto favorável à suspensão do ato, tomando por base o voto do credor, o percentual de aprovação da suspensão é de 84,64% dos créditos presentes. Por fim, o presidente informou que os credores presentes nesta solenidade da instalação não precisarão realizar um novo cadastramento do sistema, ressaltando que apenas aqueles que desejarem trocar o procurador deverão obrigatoriamente informar a administração judicial, encaminhando a documentação com antecedência mínima de 24 horas úteis. A presente ata da Assembleia foi lida e compartilhada em tela, oportunizando aos credores a apresentação de eventuais ajustes. Aqui, então, questiono aos senhores credores se há alguma retificação a ser feita nesta ata. Podem registrar via chat qualquer questão. Em não havendo, eu darei seguimento. Vamos lá, então. Uma vez aprovada, vai assinada pela presidente, pela devedora, pelo secretário e por 2 membros de cada uma das classes presentes por meio da plataforma ClickSign, cujo link de assinatura será enviado por e-mail e será submetido ao juízo, assim como estará disponível no site da Administração Judicial. Assinarão, portanto, esta ata a Medeiros Campi, Administração Judicial, a Recuperanda FMG Comércio de Ferro Ligas Eireli, o Banco Bradesco, na condição de secretário, o Itaú Unibanco S.A. e Corona Cadinhos e Refratários Limitada, na condição de representantes da classe 3, e Viva Comércio de Metais Limitada e Puma Comércio de Metais Eireli, na condição de representantes da classe 4. E da classe. Desculpa, nós vamos só fazer uma retificação aqui, porque faltaram as assinaturas na ata aí da classe 1. Só apenas um segundo aí, por gentileza. Bom, voltamos aqui, então, acrescentando, devem também assinar esta ata os credores Alex da Costa Silva e Ângela da Silva Souza. Bom, feita essa retificação, eu agradeço aos senhores credores, credoras, representantes, a própria Recuperanda, a minha colega Ana Cristina Campi, a equipe da Medeiros, pelo qual não seria possível a realização deste ato, e também a tecnologia da Ajude para esta Assembleia virtual. Desejo a todos um bom dia, muita saúde e nos retomamos o nosso trabalho aí na continuidade no mês de setembro. Um bom dia a todos. Muito obrigado.